Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou a Marta, aqui do canal, vocês já devem ter sonhado com isso, tudo bom? Pra quem não me conhece, muito prazer, tá? Pra quem me conhece, me perdoa, tô com um pouco de soluço. Começou agora. Então, hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho dessa coisa toda dos sonhos. Por que que eu vim pro canal? Por que que eu resolvi abrir um canal? Por que que aconteceu tudo isso? Pelo seguinte, tem, tem vários motivos, para falar bem a verdade. Bom, vamos lá. Primeiro deles é porque, como eu sonho muitas coisas diferenciadas, eu acho que tinha que ter um propósito isso. Não podia eu só simplesmente sonhar e ficar por isso mesmo. Tem que ter algum propósito. Alguma coisa tem que ter. Por quê? Porque quando eu contava dos meus sonhos para algumas pessoas, elas falavam assim: Marta, esses sonhos que você tem é muito diferente, parece um filme. Então eu acredito que deve ter algum propósito. E aí eu comecei a ficar meio cismada com essas histórias, né? Pode ser, né? E aí, só que eu nunca. Elas falavam assim: pega um caderninho, anota e deixa anotado. Assim que você acordar. Aí, quem sabe você não faz um livro? Foi o que eles falaram pra mim. E eu notei que eu não esqueço o sonho. Eles ficam tudo aqui. Tem dias que eu lembro de alguns mais antigos. E eu tô indo com mais calma. Por quê? Porque eu tô lembrando de outros. E é muita informação, né? É muita informação. Então, como eu tenho esses sonhos desde criança, então imagina a quantidade de informação que tem na minha cabeça. E sem contar que toda vez que eu sonho, aqui eu tenho uma consciência. Lá eu tenho outra consciência. São várias formas que começam os meus sonhos. Várias formas. E cada uma dessas formas é a mesma consciência. É a mesma consciência. Às vezes eu começo a sonhar como se estivesse me tirando de mim, como se fosse um desentupidor de pia. Sabe? Puxando assim. Às vezes começa com um zumbido. Daquele zumbido forte. E aí eu vou me sentindo fraca e eu caio. Então, são várias formas. Várias formas. E dependendo do lugar que eu estou, várias formas de voltar também. Porque também tem isso. Eu já cheguei a voltar de lugares e ver o chão passar assim pelos meus pés e ver exatamente o lugar onde eu moro, a rua, tudo. E saber que aquilo não é um sonho, que eu tô voltando. E aí, nessa de eu olhar e saber, a minha cabeça, a minha consciência, nesse momento, é totalmente diferente da minha. Ali parece que eu sou uma outra pessoa, mais consciente das coisas, mais forte, totalmente diferente de mim, sabe? Porque é assim, não que eu não seja forte, eu acho até que eu sou muito forte. Meu emocional, ele é um pouco instável, porque eu tenho TDAH, então ele é um pouco instável. Eu sinto as coisas com mais intensidade. E ali eu não sou assim. Lá eu sou extremamente controlada e consciente de alguma coisa que eu não sei o que é.
Então, eu ficava pensando às vezes, por que que eu sonhei isso? Por que que eu sonho essas coisas? O que está acontecendo? O que que eu tenho que aprender? Porque eu sempre... É assim, gente, a minha vida inteira foi aprendizado. Então, eu fui muito cobrada sobre todas as coisas. E, assim, eu tinha uns rótulos, sabe? Quando eu era criança, eu tinha muitos rótulos. E eu tive que ir tirando esses rótulos porque eles estavam pesando em mim. E veja bem, você ser uma criança aqui, depois quando você sonha, você ter essa consciência lá, é muito difícil, gente, porque é uma criança. Então eu quase não entendia muito. Hoje eu tenho mais entendimento, mas ainda assim, tô longe, muito longe de ter aquela consciência de Marta. Que, aliás, vou contar um segredo. Nem Marta eu me chamo. Aqui eu me chamo Marta. Eu não me chamo Marta lá do outro lado. Não me pergunta meu nome, porque eu não sei. Mas eu sei que não é Marta. Muitas vezes eu conto sonho falando Marta, Marta, mas na verdade, gente, meu nome lá não é Marta. Eu não sei como é meu nome. Na verdade, gente, lá eu não tenho cabelo dessa cor. Eu não tenho a pele dessa cor. Eu sou totalmente diferente. E eu já vi. Eu vi pessoas que parece que me conhecem. E nesse momento que eu vi, eu cheguei a tocar nessa pessoa e pedi, não é pedir, eu falei, eu tô cansada e eu sinto muito sua falta. Aí aquele ser gigante, muito grande, de acho que o que, uns 2,5 metros, 3, bem alto, magro, branco, 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 cabelo liso, branco, 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 branco. Ele me deu um beijo na testa e ele falou assim: eu também sinto sua falta, mas você tem que terminar. Você ainda não terminou. E aí tem um outro ser do lado dele, já um pouco mais ancião. E parece que meio que me aguarda eu descer aquelas escadas. E meio que me abençoa assim, sabe? Me libera para eu voltar. Ali eu tive a sensação de que eu estava em casa. Mas, gente, aqui é totalmente diferente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que quando eu sonho, eu nunca estou sozinha. Nunca. Sempre tem alguém falando comigo. Sempre alguém falando comigo, independente do lugar, independente do que está acontecendo, sempre tem alguém falando comigo. E eu vou para cada lugar que às vezes eu me assusto, porque eu falo, gente, isso existiu. Ó, eu até anotei, tá? Eu anotei, porque vai ter um sonho, que é esse próximo que eu vou falar. É um lugar que eu estive e que eu não sabia. E aí eu perguntei pra Iá, pra Dola, Iá, sabe? Existe um povoado assim, 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 assim? Aí ela falou, existe. Existe há muitos e muitos tempos atrás. O nome é Ixaritari. Ixaritari e é Uixote. E bateu muito com o que eu vi no sonho, que é um povo dourado. Na verdade, o chefe era dourado. E ele tinha um rosto meio quadrado, bigode dourado,
tudo dourado, a roupa dourada, tudo nele era dourado, tudo dourado. Imagine um ser todo dourado, ah, dessa cor aqui, ó, golden. E o interessante é que ele usava um chapéu, sabe assim, de aba redonda e quadradinho assim. Não, redondinho, mas certinho. E esse chapéu, aí uma faixa na cintura. E eu achei estranho, porque eu falei assim, nossa, ele parece mexicano com espanhol, alguma coisa assim, mas ele era muito dourado. E ele falou pra mim, bem-vindo, bem-vindo ao nosso povoado. E aí eu olhei o povoado deles, é muito bonito. Lembrar, sabe, a Grécia, onde tem aquelas casas que ficam naquela montanha lá. Lembra que saiu uma história que o vulcão ia estourar e o pessoal saiu tudo das montanhas? A casa é idêntica àquelas casas que tem lá na montanha na Grécia. Muito parecido. Eram brancas, paredes brancas e eram arredondadas assim, sabe? Não tinha quina, né? Quadrada. Elas eram meio arredondadas. Um lugar muito bonito. Assim, simples, um lugar simples pela condição, mas limpo, branco, branco, branquinho. Mas ali era um banco pintado, né? Era algo pintado, tipo a parede pintada. E ele me recebeu muito bem ali. E então, assim, teve um outro povo que eu também vou contar pra vocês. Eu tô dando pequenos spoilers. Um outro povo que era a Terra do Carvão. Esse eu confesso pra vocês que é o mais pesado. Eu acho que era o mais pesado de todos. De todos os lugares que eu andei, ali foi o mais pesado, a Terra do Carvão. Onde eu tinha que... Gente, agora que você vê como que é, eu não tinha noção. Aí uma seguidora, a Paula, que ela deixou comentários, ela falou alguma coisa referente a isso que eu fui fazer nesse sonho da Terra do Carvão. E agora eu tô começando a ligar uma coisa com a outra. Então, você vê como é importante você deixar comentário, né? Como é importante? Por quê? Porque você ajuda. E como foi importante eu falar dos meus sonhos? Por quê? Porque existe um porquê da situação, né? E isso pode ajudar outras pessoas também. E olha só, essa Paula me ajudou muito. E, não, pequeno spoiler. Nessa Terra do Carvão, eu tinha que salvar um homem. Ele era loiro, magro, e ele estava perdido. Na verdade, ele não estava perdido. Ele estava perdido lá, mas na verdade ele foi sequestrado. E vocês sabem onde que era a Terra do Carvão? Parecia a lua ao inverso. Assim, do avesso. Bom, só até aí. E aí lembrou que essa moça, Paula, falou, né? Que é um resgate e tudo mais. Que eu vou resgatar. Fora esse, teve outros lugares também que eu fui. Cada lugar lindo, maravilhoso. Só que detalhe, quando eu vou nesses lugares lindos, quando eu fui nesses lugares lindos, foram em momentos da minha vida mais difíceis que vocês puder imaginar. Momentos doídos, totalmente doído, como se estivesse arrancando um pedaço de mim. Eu não vou falar detalhes, porque eu não quero expor situações aqui, mas eu garanto para vocês que é tão doído na alma que eu chegava a quase desistir de respirar, simplesmente parar, não fazer nada, só parar. Então
Então eu deitava na cama, com aquela dor na alma, que não tinha tamanho, porque é como eu falei, o TDAH sente a coisa com muita intensidade. E aí, nesse momento, eu sei que era Deus que fazia isso. Ele me levava para lugares que a gente não tem explicação para vocês. Eu entrei num mar quente que vinha só até o joelho e que o sol era a lua. Era uma lua. E era tão bom. E eu olhava para o alto, eu via todas as estrelas bem perto de mim. Aquela sensação maravilhosa de descanso, de paz, que eu não tinha vontade de voltar. Não tinha mais vontade de voltar. E eu escutava versos como se fossem poemas, mas não na nossa língua, do jeito que a gente fala, em forma de estrelas, em forma de céu. Era muito bom. Então aquilo me descansava. E eu já fui, gente, fui em lugares incríveis. Que hoje eu sei que são lugares incríveis. Até então eu achava que era somente sonhos. E não eram sonhos, eram lugares incríveis. Essa Paula, a minha seguidora abençoada, que Deus seja louvado pela vida dela, ela falou umas coisas para mim que bate muito. E umas coisas que eu também sei, né? Porque as pessoas entendem assim, olha, porque nas outras vidas, né, eles falam vidas passadas, você deve ter feito muita coisa muito mal. E aí eu olhava assim, eu falava, por quê? Só porque eu sofro muito aqui? Então quer dizer que eu era má? Acho que não era bem assim. Eu tinha essa certeza. E hoje eu tenho mais certeza disso. Você teve vidas passadas? Eu não fui uma pessoa má. Mas aqui eu sou perseguida porque eu tô sendo treinada. Tô sendo treinada para fazer algo bom. Por quê? Porque minha alma sente sede disso. Eu sinto muita sede disso. Eu não consigo ficar quieta se eu vejo alguém precisando de alguma coisa. Dói em mim. Dói. Mas não é todo mundo. É as situações. Aquilo que está dentro do meu alcance, que eu posso fazer, eu faço. Eu faço e fico feliz, porque quando eu faço dar certo, a pessoa fica bem, fica tudo bem. Eu não sei contar aqui para vocês quantas vezes eu já ajudei. Eu juro que eu não sei, porque eu não guardo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que foram ajudadas por mim de alguma forma. E teve outras que foram ajudadas de forma muito doída. E ainda não entenderam. Mas enfim. Porque todo mundo tem uma definição de ajuda, que é só você estender a mão e tratar bem, chamar de meu querido, minha querida. E às vezes não é assim. Infelizmente, às vezes não é assim. Mas isso não quer dizer que eu não ame e não quer dizer que eu fique de longe observando, porque eu observo tudo. E quando vai acontecer alguma coisa com alguém, eu já fico sabendo antes. Ah, você é paranormal? Não, gente, eu não sou paranormal, eu sou uma pessoa normal. Eu não sou paranormal, quer dizer, eu não sei, eu acho que eu não sou. Mas as pessoas que me conhecem
bem. Meu gato tá tomando água da torneira da pia, do banheiro. As pessoas que me conhecem bem sabem como que eu sou. E já viram acontecer coisas assim que elas falam, meu Deus, é porque eu vi, Marta, porque se eu não estivesse aqui, eu não ia acreditar você contando. E eu também não consigo lembrar dessas coisas, porque elas fogem da minha mente. Eu pedi para Deus tirar. Eu pedi para Deus tirar muita coisa da minha mente, eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar das pessoas que eu ajudei, eu não quero lembrar como foi feito, eu não quero lembrar de conversas que sabe, desabafou comigo, eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar. Eu quero só executar o que tem que ser executado. E aí aconteceram várias coisas na minha vida que me levou a querer fazer esse canal. Primeiro porque eu não posso mais trabalhar, porque eu tô com problema na coluna, né? Operei uma aqui, essa aqui é cervical. Agora eu vou operar a lombar. E também descobri uma calcificação no cérebro aqui, desse lado. Uma coisa pequena que me dá muita dor de cabeça. E não tem condição. Não tenho condição. Então eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí, ó, tá vendo? Eu pinto essas mandalas pra minha cabeça relaxar. Porque minha cabeça é muito cheia. Muito cheia. Ó, tá vendo? A minha cabeça é cheia demais. Então eu pinto pra respirar. Cuido de animais, porque eu amo os animais. Não tem como não amar. Eles fazem parte da minha vida. E essas coisas, pequenas coisas, que eu dou um valor muito grande, é o que me faz continuar. É o que me faz, que me dá força. E eu luto todos os dias, com forças estranhas que às vezes me dá medo, me dá agonia. E eu não sei de onde vem. Tá tudo certo, tá tudo bem, vem essas agonias, vem esses medos. E eu não sei o que é. Hoje, quando eu falo hoje, literalmente ontem e hoje, eu entendi alguma coisa, porque essa abençoada dessa moça falou algumas coisas que ela desencadeou algumas coisas aqui, que estão aqui, abriu várias portas e eu comecei a entender. Então, eu entendo hoje essa opressão que eu sinto. E aí, como eu não posso trabalhar, não posso fazer um monte de coisa, aí eu falei, vou abrir o canal. Eu vou abrir o canal para ver se eu vou contar os sonhos. Vou contar os sonhos. Aí eu decidi contar os sonhos. Só que, na verdade, já estava premeditado tudo, né? Segundo essa moça. Já tá premeditado, tá tudo premeditado. Tá tudo. É verdade, é real. Tá tudo escrito. E vai ser como tá lá. Todos nós temos um propósito aqui. Todos nós temos que fazer algo. Tudo que nós fazemos aqui não é para nós, é para o próximo. A gente não pode fazer nada pensando no que vai ser bom para nós. Porque a nossa vida depende do Criador. É Ele que cuida. É Ele que toma conta. Outras vidas dependem da gente. Por quê? Porque elas vão crescer
não tem força, não tem muita consciência, não tem muita noção. Então ele coloca algumas pessoas que têm para poder ajudar. E elas acabam ajudando outras pessoas dentro das limitações delas. Então é um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Só que ultimamente não tá tendo isso. Tá muito difícil de acontecer isso. E a gente tem que começar a despertar isso nas pessoas. De alguma forma, a gente tem condições, de alguma forma, nós temos condições de despertar isso em alguém. Ajude alguém conforme a sua limitação. E foi por isso que eu decidi fazer os sonhos, o canal dos sonhos. Porque eu sei que através desse canal muita gente pode assistir e falar, olha, eu já sonhei com isso. Eu sonhei com isso também. Gente, então é isso. Poxa, então é isso. E ter mais consciência. Porque quando a gente se deita para dormir, muitas vezes a gente acorda no sonho. E a gente sabe o que está sonhando. E a gente sabe o que está fazendo. E é por isso que eu fiz canal. Porque eu sei que alguém de você aí, um de vocês aí, também já sonhou alguma coisa. Não é a mesma coisa que eu, mas já sonhou alguma coisa diferente. Eu vou falar pra você o que a Paula falou pra mim. Porque você está sendo preparado para ajudar. E a gente tem que estar disposta a isso. Quando a Paula falou isso pra mim ali, nos comentários, me deu uma alegria tão grande, mas tão grande. Eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Porque alguma coisa tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Não é normal a gente estar aqui, ser tão perseguido, passar por tantas situações e não valer a pena. Tem que valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer muito a pena, gente, porque o que acontece? Eu tenho certeza, gente, eu tenho toda a certeza do mundo que esse canal vai tocar em algumas vidas e essas vidas vão fazer coisas boas para outras vidas. Eu tenho tanta certeza disso que eu vou continuar. Não importa se eu vou ter poucos seguidores. Quem tiver que assistir, vai assistir. Quem tiver que ouvir, vai ouvir. É claro que eu gostaria de ter muitos seguidores. Quem não gostaria? Porque, é como eu falei, eu não estou trabalhando e eu vou depender de redes sociais. TikTok, aqui e os outros canais, né, que eu tenho. E eu sei que Deus vai me ajudar e eu vou conseguir fazer outras coisas nos outros canais. Eu sei que vai, sabe por quê? Porque num dos meus sonhos mostrou que a maioria dos trabalhos vão ser virtuais. O dinheiro também. Infelizmente vai ser assim. Então eu tenho que começar agora, enquanto tá tudo light, para eu poder conseguir suprir as minhas necessidades, que o trabalho nutre, né? Que ele supre. E é por isso, gente, que eu fiz esse canal. Ah, tem um... Eu vou contar só umzinho, tá? Só um sonho, só umzinho. Eu tinha
9 para 10 anos. Morava numa cidadezinha de interior. E era uma época que eu tava passando umas situações difíceis, como sempre. E naquela noite, eu fui dormir. E aí eu sonhei que eu tava brincando na rua da minha casa, que era uma subidona, e eu morava bem no término da subida. Então eu subia até uma parte da rua e depois descia correndo, subia e descia correndo. Nesse descer correndo, eu dei 3 pulos. No terceiro, eu subi. E aí, gente, eu tava em cima de um instrumento que parecia... Era uma prancha, assim, que eu tava em pé. Tinha um painel. E eu tava em pé naquilo ali. E eu mexia naquilo ali com tanta intimidade. Mas tanta intimidade. E era tudo digital. Gente, eu tenho 54 anos. Eu tinha 9. 40 e lá vai cacetada. Né? 40. 30 e pouco, 40 atrás. Eu tinha... Vai, 40 e poucos anos atrás. 10 anos, né? 9 para 10 anos, exatamente. 40 anos atrás. 44 anos atrás. Agora imagina, se 44 anos atrás existia algum aparelho digital. Interiorzão de São Paulo. Não existia. E o mais engraçado é que aquilo sobrevoava São Paulo. E eu via São Paulo lá de cima. Eu sentia o vento bater no meu rosto, gelado. E eu observava e eu sabia exatamente onde eu estava por aquele aparelho que estava ali. Eu sabia tudo. Eu sabia tudo, eu tinha consciência. E eu voltei. O mais engraçado é que eu voltei para casa. Quando eu voltei, que eu acordei, que eu despertei, eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui para a escola. Eu me lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu não conseguia tirar o pé do chão de medo de voar. Eu tinha medo, eu tinha muito medo de voar. Eu falei, meu Deus, e se eu correr, será que eu vou voar de novo? Não, voar não. Eu tenho medo. Só que assim, se tem uma coisa nesse mundo, gente, que eu não tenho medo, é de voar. Eu tenho medo de navio. Eu tenho medo do mar. Eu tenho medo de olhar pro azul do mar, porque eu sei que tem alguma coisa lá. E eu não sei o que é. Mas eu sei que tem porque eu tenho medo. Mas eu não tenho medo de voar. Eu não tenho medo. Aliás, o meu sonho era pular de paraquedas. Mas enfim, um dia, quem sabe. Mas eu não tenho medo de voar. E naquele dia eu tive medo de voar. Olha, eu tanto não tinha medo de voar, que no quintal da minha casa tinha 3 balanças. E eu balançava com uma capa amarrada no pescoço, porque eu tinha certeza que eu ia voar. Mas depois do sonho, nunca mais. Depois daquele sonho, nunca mais eu quis voar. Você vê como que é a coisa, né? Vocês entenderam? Então, por conta do canal. Por que o canal? Por conta disso. São sonhos, lembranças, lugares que eu fui, que eu sonhei, que eu não sonhei e fui. Coisas que eu vi
que eu achei que eu estava sonhando e não estava. Povos que eu vi, situações que eu vi, seres que eu vi e eu achei que eu estava sonhando, mas eu estava acordada. Eu só fui lembrar meses depois. Tudo isso eu vou contar. Tudo isso eu vou contar aqui no canal. Devagarzinho eu vou contando. Devagarzinho eu vou passando tudo para vocês. Tudo. Vocês podem ter certeza disso. Eu não vou deixar de contar nada. E eu espero que vocês, se puder me ajudar a compartilhar esse vídeo, se vocês puderem me ajudar se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, eu vou ser muito grata, porque eu preciso mesmo. Não vou bancar que, ai, isso aqui. Não, eu preciso. Isso aqui é um projeto que eu quero levar adiante. E quem puder também me acompanhar aqui, me passar informações das coisas que eu vou passar para vocês, que eu não souber, assim como a Paula abençoada. Que Deus te abençoe, Paula. Que Deus te abençoe muito essas mãos. As suas mãos são muito importantes. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigada. Eu sou muito grata. Você me ajudou muito. E aí, quem puder me ajudar, como a Paula, que me orientou, tá me orientando de uma forma tão carinhosa. Eu senti o carinho dela daqui. Fiquei tão feliz. Obrigada. E quem puder me acompanhar, me acompanha, gente. Me acompanha. Ah, e quem quiser falar também, eu vou ver como que eu faço para deixar aqui um contato. Por quê? Porque às vezes tem gente que quer contar o sonho. E aí eu conto para você. Eu conto, eu vou relatar seu sonho. Se você quiser que eu fale o seu nome, eu falo. Se não quiser, eu não falo. Mas eu vou contar seu sonho também. Quem sabe a gente não se une, todo mundo. Cada um conta seu sonho. Cada um ajuda o outro como pode. Assim como a Paulinha me ajudou. Tá bom? Então, quem puder comentar, comente aqui. Quem puder curtir, curta. Dê seu like aqui. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. E vamos todo mundo fazer alguma coisa um pelos outros, através dos sonhos. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Um beijo. Que Deus abençoe a noite de vocês. E da família de vocês, que é o mais importante. Boa noite, gente.